Ainda falando sobre a história das joias que o Bolsonaro recebeu em suas viagens oficiais e que foram desviadas para serem vendidas no exterior e o Bolsonaro receber essa grana, embolsar essa grana, o ex-advogado da família Bolsonaro, o Frederic Wassef, que é uma figura bem complicada, uma figura bem, sabe, tem uma aura aí de coisa esquisita nesse cara, ele veio a público e fez uma coletiva de imprensa admitindo que foi ele quem comprou ou quem recomprou um relógio Rolex que tinha sido vendido pelo ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid. Ele havia dito alguns dias atrás que ele não sabia essa história, que ele não havia comprado, que ele não havia recomprado esse relógio, mas agora ele vem e admite que fez isso. E aí eu quero ouvir com vocês aqui a fala do Wassef, para que a gente possa entender o que ele diz, como ele defende essa recompra desse relógio, desse Rolex, que vale muita grana mesmo, centenas de milhares de reais. Como é que ele justifica isso? Como isso se encaixa numa estruturação lógica e se é convincente o que ele diz? Vamos assistir juntos aqui e depois a gente comenta sobre esse tópico. Chegou ao meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Eu, Frederic Wassef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito, que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o Coronel Cid que falou, olha, Wassef, vai lá, me compra o relógio, traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. Toda essa história é muito bizarra. Aqui ele está falando basicamente o seguinte, olha... O Mauro Cid vendeu esse relógio nos Estados Unidos, vendendo numa loja bem também suspeita lá, uma loja de, sei lá, aquelas lojas de penhores, aquelas lojas de compra e revenda de coisas de valor. Vendeu esse relógio, que é um relógio que o Bolsonaro tinha recebido numa dessas viagens oficiais, um Rolex que valia muita grana. O Mauro Cid vende esse relógio, o dinheiro é repassado possivelmente para o Bolsonaro e depois o Tribunal de Contas da União exige que esse item seja devolvido para a União, até porque foi um presente para o governo, foi um presente para a União e não um presente para o Bolsonaro. Aí o Wassef diz o seguinte aqui, olha, o ex-advogado do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, ele diz o seguinte aqui, eu, por conta própria, soube onde estava o relógio e fui lá para cumprir essa demanda, essa exigência do TCU. Por conta própria, por vontade própria. Ele foi lá com o dinheiro dele, do bolso dele, ele foi lá e comprou esse relógio porque pareceu para ele, até onde eu percebi aqui, pareceu que seria o mais correto a ser feito naquela circunstância. Ele, o cidadão brasileiro, vendo que a União foi lesada, possivelmente, ele acha que ele tinha o dever de comprar esse relógio e devolver para a União. Antes de entrarmos aqui em algumas questões sobre essa fala do Wassef, só lembrando que isso aqui não é uma análise sobre o ex-advogado do Bolsonaro, sobre o Wassef, não é uma análise sobre o que ele faz, sobre quem ele é, sobre o modo como ele procede como advogado, embora haja muita coisa estranha, né? Por exemplo, não sei quantos casos na história tem de advogados que escondem o seu cliente, sabe, numa casa dele, no escritório dele, como ele fez com o Fabrício Queiroz lá em Atibaia. Então, assim, são histórias bem estranhas que envolvem o Wassef, mas não é o tópico aqui. O ponto hoje é a fala dele sobre como ele readquiriu esse relógio e entregou para a União. Também há a questão, sabe, estranhíssima de como os bolsonaristas se põem na frente da bala pelo Bolsonaro. Isso também é muito esquisito. Eu não entendo qual é o tipo de lealdade que as pessoas têm com o ex-presidente nesse ponto, né? Ao ponto de se porem em risco, se porem na reta para serem presos ou investigados. Também é muito misterioso. Mas nessa fala aqui, ele tem a construção de argumento de que ele comprou por conta própria. Foi decisão individual dele com base em tais critérios. Havia exigência do TCU, ele estava indo de viagem para os Estados Unidos por várias razões pessoais, incluindo turismo, ele tinha dinheiro para comprar esse relógio, portanto ele comprou esse relógio. Então assim, logicamente você tem uma estrutura que faz sentido, né? Ele tem ali algumas razões, ele tem as suas justificativas e vai lá e recompra esse relógio. Porém, em termos de persuasão, como a gente vai acreditar, como a gente vai, sabe, ser convencido de que isso faz algum sentido, de que isso é verossímil? Porque a questão não é apenas se tem uma estrutura lógica coerente, mas também se aquilo ali corresponde à realidade, se aquilo ali faz sentido de acordo com a realidade. Quem, em sã consciência, quem iria e compraria ou recompraria um relógio para entregar para a União para safar o Bolsonaro de algum rolo? Quem faria isso?
se não fosse por ordem direta do Bolsonaro, se não fosse por ordem direta de alguém da cúpula do ex-presidente, se não fosse pela ordem do Mauro Cid, talvez. Na minha compreensão, pelo menos, o mais coerente com a realidade, o que mais faria sentido nessa história, foi que alguém pediu para que o Wassef fizesse isso. Ou seja, vai lá e recupera esse relógio. Até porque, como é que ele descobriu onde estava esse relógio, né? Quem passou essa informação para ele? Quem disse, olha lá, naquela lojinha lá, naquela birosca que revende esse tipo de produto, tá lá esse relógio, vai lá e compra esse relógio, vai lá, tá lá, tá disponível. Tanto que, um ponto curioso que eu até mencionei, acho que foi ontem ou anteontem, que eles venderam esse relógio para essa loja e na compra gastaram muito mais do que eles venderam o relógio. Então, assim, houve um prejuízo nessa história, um prejuízo pessoal desses indivíduos em relação a essa transação. Então, assim, não é convincente, eu acho que é muito difícil que alguém compre a versão dessa história a partir dessa perspectiva apresentada pelo Wassef. Me parece muito implausível isso, muito improvável, muito, sabe, ficção isso aqui, para a gente poder simplesmente acreditar nisso sem justificativas mais coerentes do que apresentadas. O fato de ele estar indo para lá, o fato de ele saber onde está o relógio, o fato de ele ter dinheiro não é o suficiente para que a gente compre a conclusão de que ele decidiu fazer isso para não prejudicar a União, para devolver o relógio para a União por ordem do TCU. Isso não é convincente, não é persuasivo. Mas também, claro, que isso depende do ouvinte, né? Eu suponho que muito bolsonarista vai ouvir isso e dizer, ah, olha só, realmente é alguém que achou que devia fazer isso. Pode ser que alguém compre essa justificativa furada, mas para mim não cola. Quero saber de você como é que você ouve isso, né? Como é que você entende essa fala do Wassef, se ela é convincente para você, se ela é uma justificativa que parece plausível, embora ele apresente ali os argumentos, a conclusão, né, dessa história, quais são os motivos que o levaram a fazer isso, até que ponto que você entende que você tem alguém ali ocultando alguma coisa ou defendendo o Bolsonaro com base, sei lá, um tipo de lealdade bastante esquisita. Diga o que vocês pensam aqui no comentário desse vídeo, deixe o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força também para o trabalho e confira o meu livro sobre falácias e argumentação lógica chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. Está com um baita desconto na Amazon nesse momento, o link na descrição desse vídeo e também está disponível a minha parte, um debate contra o MBL, contra o Mamãe Falei e o Ricardo Almeida, também link na descrição aqui, com o tema se o liberalismo é a porta de entrada do fascismo. Eu penso que apresentei de maneira bastante consistente também minha posição nesse debate, a minha visão sobre esse tópico. Se quiser conferir, basta ir na descrição desse vídeo e clicar no link lá. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau! Fala, turma do canal Henri Bugalho! Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lições sobre investimentos e nunca mais você vai cometer os erros que você comete hoje e cair nas armadilhas que os bancos e as corretoras preparam para vocês. Só 5 lições, extremamente simples, extremamente fácil. E eu consigo ensinar essas lições para vocês em menos de 1 hora. Essa aula vai acontecer no dia 17 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília. Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Clica agora, se inscreve, chame seus amigos e amigas para participar também. Você não perde por esperar. Nunca mais eles vão fazer o que fazem com você. E a sua caminhada rumo ao equilíbrio financeiro vai ser muito mais rápida do que você imaginava. A gente se vê lá.